Many of the hymns and songs that you sing here, Rosie and I are familiar with the tune and the words in English. Muitos dos hinos e cânticos que vocês cantam aqui, eu e a Rosie somos bem familiarizados. And we think this is great, we can sing along with them in English. E a gente pensa, puxa, que bacana, a gente pode cantar em inglês. And when you start singing them in Portuguese, all our English words go out of our head. E no momento que vocês começam a cantar em português, parece que as palavras em inglês somem da nossa cabeça. And we can't remember anything. E a gente não consegue lembrar. I don't know what that tells you about Portuguese. Eu não sei o que isso pode lhe informar a respeito do português. But it has been a joy to be with you and to meet so many dear brothers and sisters. Mas posso dizer que tem sido maravilhoso estar com vocês e fazer e conhecer tantos irmãos e irmãs maravilhosos. Isn't there a wonderful relationship for those who are in Christ? Essa não é uma coisa maravilhosa ter esse relacionamento daqueles que estão em Cristo? Whatever country, whatever culture, whatever language, we are one in Christ. Seja qual for a linguagem, seja qual for a nação, nós somos um em Cristo. I must take the opportunity of thanking my dear brother Mauro Meister for translating for me. E eu tenho que aproveitar essa oportunidade para agradecer o meu querido irmão Mauro Meister por traduzir. He's done this many times before for me in Brazil. Ele já fez isso várias vezes antes para mim aqui no Brasil. And you will know, of course, that when someone is translating, they are the one who works hard, not the preacher. E vocês deviam saber que quando alguém está traduzindo, o tradutor é que está fazendo um trabalho difícil, não o pregador. I can get a little rest in between. E eu posso dar uma descansadinha entre uma frase e outra. He can't. Ele não pode. So, Mauro, thank you very much indeed for your wonderful translation. Então, Mauro, muito obrigado pela sua tradução. And as I said right at the beginning, he corrects me as I go E along. como eu disse bem no primeiro dia também, ele vai me corrigindo, né, à medida que eu vou falando. But you wouldn't necessarily know that. Mas vocês nem sempre entendem isso. Well, now this evening we come to the last of our studies in the law of God. E hoje nós chegamos então ao nosso último estudo na lei de Deus. And I want simply to examine the fourth commandment. E nessa noite eu quero, de maneira focada, examinar o quarto mandamento. Remember the Sabbath day to keep it holy. Lembrem-se do sábado para o santificar. What a tragedy that the one commandment that should be the greatest blessing É uma tragédia pensar que esse mandamento, que deveria ser uma grande bênção, has created the greatest controversy. tenha sido aquele que criou uma grande controvérsia. It's one of only two commandments that begins with a positive encouragement rather than a negative prohibition. É um dos únicos dois mandamentos que começam com uma coisa positiva ao invés de uma proibição. I understand the fourth commandment as a bridge between the two parts of the Decalogue. E eu entendo o quarto mandamento como uma ponte entre as duas partes do Decálogo. It stands between the first three and the final six. Ele está entre os 3 primeiros e os últimos 6. It looks back to our relationship with God and on to our relationship with other people. Ele aponta para a nossa relação com Deus e então aponta para o outro lado, para a nossa relação com outras pessoas. And all the way through the history of Israel, this particular commandment E através de toda a história de Israel, esse mandamento específico proved to be a barometer of Israel's spiritual life. provou ser uma espécie de barômetro da vida espiritual de Israel. When Israel was obedient to God, they kept the Sabbath day holy. Quando Israel era obediente a Deus, eles guardavam o sábado para o santificar. And when they broke the fourth commandment, it was evident they were turning away from E God. quando eles quebravam o quarto mandamento, é evidente que eles já estavam caminhando para quebrar os demais. Today, the Christian principle of Sunday as a special day is under attack. E hoje
princípio cristão do domingo como um dia especial é algo que se encontra debaixo de ataque. Not only by secular governments, which we expect, não apenas dos governos seculares, que nós deveríamos esperar que fosse assim, but by a new generation of Christians, mas por uma nova geração de cristãos who teach that the fourth commandment is no longer relevant. que ensinam que o quarto mandamento não é mais algo relevante. Now, the stand that Christians take on this particular commandment E a posição que muitos cristãos assumem com relação a esse mandamento em particular often reveals whether they're committed to pure tradition or to contemporary culture. Normalmente revela se eles estão comprometidos com a tradição bíblica ou com a cultura moderna. Some will tell us that Sunday is the Christian Sabbath, Alguns vão dizer que o domingo é o sábado cristão, and some tell us that Saturday is the Christian Sabbath. e outros vão dizer que o sábado é o sábado cristão. Let me just make here because we don't have the Sabbath word in Portuguese. Okay. É importante lembrar que eu estou traduzindo aqui sábado e sábado, mas a palavra inglesa é a palavra Sabbath, que não é necessariamente o sábado, mas significa o descanso, o Shabat. Did you explain that it came from the Hebrew then? Not yet. All right, I'll do that in a minute. Okay. Yeah. You see what I mean? Tá vendo? Ele fica me corrigindo. And then there are those who tell us that neither Saturday nor some Sunday are the Christian Sabbath. E existe uma terceira ideia, que nem o sábado e nem o domingo são o sábado cristão. The problem is this. O problema é que Each view uses the same biblical and historical data and arrive at different positions. Então, o problema é o seguinte, é que todos eles usam os mesmos dados bíblicos, as mesmas passagens, e chegam a conclusões diferentes. It's all very confusing. Então, isso se torna uma confusão. So let's go back to the beginning. Então, vamos voltar ao princípio. Why did God create the world in 6 days? Por que é que Deus criou o mundo em 6 dias? And not in 6 seconds, 6 hours, 6 months, E não em 6 segundos, 6 horas ou 6 meses? 6 years, or instantly? 6 anos ou, quem sabe, de maneira instantânea. After all, Christ turned bread and wine instantly. Afinal de contas, o Senhor Jesus fez os seus milagres de maneira instantânea. He healed limbs and cured diseases instantly. Ele multiplicou o pão, ele curou doenças, tudo isso ele fez de maneira instantânea. And at the resurrection, our bodies will be raised and changed in a moment. E a Escritura nos diz que a nossa ressurreição do corpo será uma transformação em um momento. The answer to that question is found in Genesis 2, verses 2 to 3. Mas a resposta encontra-se em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, nesse dia descansou de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. God set us a pattern. Deus então nos deu um padrão. According to Genesis 2 and verse 1, de acordo com Gênesis 2:1, after 6 creating days, everything was completed. Depois de 6 dias criacionais, tudo estava completo. And God rested. E Deus descansou. Now in Hebrew, the word Sabbath can mean simply to cease. A palavra Sabbath em hebraico pode significar simplesmente cessar. God stopped creating. Deus parou de criar. Not because he was tired or because he couldn't think of anything else to do. Não porque ele estava cansado ou porque ele estava sem qualquer imaginação para fazer alguma coisa mais. But by the dawning of the 7th day, there was nothing else to be done. Mas no final daquele último dia não havia mais nada a ser feito. And God set a pattern for the human race. E Deus então nos deu um padrão para a raça humana. My bottle of water is leaking. You better tell them what's happening. A garrafa d'água dele aqui está dando problema.
ela virou e vazou. We have not creation, but a flood here. Aqui não está acontecendo a criação, está acontecendo uma inundação. 6 days of work were to be followed by 1 day of ceasing from work. 6 dias de criação, seguidos de um dia no qual se parou de criar. When God declared the creation to be very good, quando Deus então finalmente declarou que a criação era muito boa, and he rested from all his work, e ele então descansou de todo o seu trabalho, we're told God did something else. Nós sabemos então que Deus fez alguma coisa a mais. In Genesis chapter 2 and verse 3, em Gênesis 2, 3, he blessed the day and made it holy. Ele abençoou o dia e o santificou. And that is exactly what he reminded the people of in the fourth commandment. E é isso exatamente que é lembrado ao povo no quarto mandamento. Remember the Sabbath day to keep it holy. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Now those two words, blessed and holy, in Genesis 2:3. Essas duas palavras, abençoar e santificar, aí no livro de Gênesis, mean that God set the day apart as special. Significa que Deus colocou aquele dia, separou aquele dia como um dia especial. It meant men and women could enjoy what they had been doing during the past 6 days. A ponto do homem então poder apreciar as coisas que eles vinham fazendo ao longo dos últimos 6 dias. Just as God on the evening of the final creating day took pleasure in all his work. Da mesma forma como Deus teve o prazer em toda a obra que ele criou ao final daquele último dia de criação. How did Christ use the Sabbath? E como é que Cristo usou esse sábado? Some claim that of all the commandments, alguns dizem que todos os mandamentos, this one is endorsed neither by Christ nor the apostles. Que de todos os mandamentos, esse é o mandamento que não foi confirmado nem por Cristo e nem pelos apóstolos. In fact, they say Christ downgraded the fourth commandment. Na verdade, eles costumam dizer que Jesus Cristo rebaixou o quarto mandamento by deliberately healing on the Sabbath. Quando ele deliberadamente curou no sábado. But Christ did not break the commandment. Mas Jesus não quebrou o mandamento. He only broke the Jewish rules. Na verdade, ele só quebrou as regras judaicas para aquele dia. When Jesus said, "Have you forgotten that the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath?" E quando Jesus disse, não se esqueçam que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. He meant that it is for the benefit of mankind. Ele queria dizer que o sábado foi feito para o benefício da humanidade. And the use of the verb made, e o uso dessa palavra estabelecido, feito, takes us right back to Genesis 2. Nos leva diretamente de volta a Gênesis capítulo 2. It was never the law that Jesus broke, but the abuse of it. Então Jesus nunca quebrou a lei, ele apenas deixou de cumprir aquilo que era o abuso dessa lei. It's true that the fourth commandment is never directly quoted in the New Testament. É verdade que o quarto mandamento nunca foi diretamente citado. But neither are the first 3. Mas também os 3 primeiros nunca foram citados. What about Paul and the Sabbath? O que podemos dizer a respeito de Paulo e o sábado? There are 2 passages where some people think that Paul abolished the Sabbath. Existem 2 passagens nas quais as pessoas acreditam que Paulo aboliu o sábado. Here's one of them. Aqui está uma delas, Romanos 14:5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Was he here releasing us from the fourth commandment? Estava aqui Paulo nos liberando de guardar o quarto mandamento? Now, nowhere else does Paul refer to the Sabbath in this chapter. Nesse capítulo, em primeiro lugar, Paulo não se refere ao sábado nenhuma vez. And he's not likely to ignore the example of creation and the command of the law. E não é de se pensar que Paulo fosse deixar tanto o exemplo da criação quanto a ordenança da lei. With at least
without at least giving some explanation and making it clear. sem pelo menos dar uma explicação e esclarecer o que ele estaria dizendo. Surely it's better to conclude this about Romans 14. Ou seja, é muito melhor quando lemos Romanos 14 concluir da seguinte maneira: Paul is referring to the observance of both Jewish and Christian festival days. o apóstolo Paulo estava se referindo à observância tanto de festivais judaicos quanto festivais cristãos, Which we're perfectly entitled to invent if we want to, que nós temos o direito de inventá-los se quisermos, providing we don't make them a rule for others. desde que nós não criemos isso como uma regra para os outros. We can have, if we want to, a harvest Sunday, Por exemplo, nós podemos ter um domingo da colheita, Good Friday, Easter Day, ou a sexta-feira santa, ou o dia da Páscoa, Pentecost, Christmas Day, ou Pentecostes, ou o Natal, and any other Christian holy day you want to think of. ou qualquer outro dia santo que queiramos pensar a respeito. We are neither right nor wrong to celebrate them. E nesse sentido não estaríamos nem certos e nem errados ao celebrá-los. But we're wrong to make them a rule for others. Mas o que é errado é criar isso e fazer disso uma regra para as outras pessoas. It's very interesting that the English Puritans in the 17th century É muito interessante que os puritanos ingleses no século 17 abolished the celebration of Christmas but were strong observers of the Sabbath day. tivessem abolido a celebração do Natal, sendo eles estritos observantes do sábado. In Colossians 2 and verse 16, Em Colossenses 2:16, Paul refers to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. o apóstolo Paulo refere-se a dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Actually, the word is plural, Sabbaths. E na verdade aí a palavra é interessante porque ela é no plural, sábados. And I believe that would be a more accurate translation of the Greek. E eu creio que essa é a tradução correta do grego. Paul was not thinking of the Sabbath day, Paulo não estava pensando aqui no dia do Sabat, but of the many other religious and holy days that the Jews observed. mas dos muitos outros dias religiosos e santos que eram guardados pelos judeus. They were all signs and pictures of the coming of Christ, Eles eram todos sinais apontando para a vinda de Cristo, a shadow of the things that were to come. mas eram, como dito no Novo Testamento, uma sombra das coisas que viriam. Nowhere did Paul or any of the apostles Em lugar nenhum, Paulo ou qualquer dos apóstolos specifically instruct the early church against the application of the fourth commandment. especificamente instruiu a igreja contra o quarto mandamento. Now, the infant Christian church changed their Sabbath day, which had followed the Jewish pattern, A igreja primitiva então mudou a guarda do dia do sábado, tendo antes seguido a tradição judaica, of Friday evening to Saturday evening, da noite da sexta até a noite do sábado, to one whole day on Sunday. para um dia inteiro no domingo. It became what the Christians called the Lord's Day. E isso tornou-se aquilo que os cristãos chamaram de o dia do Senhor. The phrase the Lord's Day Essa frase, dia do Senhor, translates a Greek word meaning belonging to the Lord. traduz a frase grega que significa pertencer ao Senhor. You find the same word in 1 Corinthians 11, Se, por exemplo, eu citar 1 Coríntios 11, referring to the Lord's Supper, referindo-me, por exemplo, à ceia do Senhor, and significantly in Isaiah 58:13, e ele também, de maneira significante, em Isaías 58:13, the Sabbath day is referred to as the Lord's holy day. o sábado é referido como o santo dia do Senhor. Probably the change came partly to distance themselves from the Jews. E provavelmente a mudança aconteceu para que os cristãos então se distanciassem dos judeus. But of course it was on this day that the Lord rose from the dead.
E porque esse foi o dia no qual o Senhor Jesus ressurgiu dos mortos. and the Spirit was poured out at Pentecost. E o mesmo dia no qual o Espírito foi derramado no Pentecostes. Evidently, the first day of the week Evidentemente, o primeiro dia da semana became the normal day for the Christians to worship together. tornou-se o dia normal para os cristãos se reunirem para adorar. That is referred to in 1 Corinthians 16, verse 2, Isso tem referência em 1 Coríntios 16, 2 and Acts 20, verse 7. e Atos 20, versículo 7. So, why do some Christians disregard the fourth commandment? Então, por que alguns cristãos desconsideram o quarto mandamento? Here are some of their arguments and my response. Aqui está algumas das argumentações que eles fazem e as minhas respostas. Well, they say to obey it literally would bring us back to the detailed punishments of the Old Testament law. Por um lado, eles dizem para obedecer esse mandamento literalmente, isso implicaria em voltar a aplicar as punições que são descritas na lei do Antigo Testamento. My answer to this is that Christ himself released us from some of the penalties of the Old Testament law. Mas a minha resposta é que o próprio Senhor Jesus nos libertou da punição da lei do Antigo Testamento, Without disregarding the commandment. sem deixar de lado o mandamento em si. The law demanded death penalty for an adulterer, Por exemplo, a lei demandava a pena de morte para um adúltero. but in John chapter 8, Jesus set the woman free. Mas em João capítulo 8, o Senhor Jesus deixou que aquela mulher adúltera se fosse. But in doing so, he did not dispense with the seventh commandment. Mas ao fazer isso, ele não liberou-nos de guardar o sétimo mandamento. And some say for the Christian there are no special days. Alguns dizem, para o cristão não tem dia especial. Every day is the Lord's day, Sunday's no different. Todo dia é dia do Senhor, então não tem diferença entre um e outro. It all sounds very spiritual. E isso parece uma coisa tão espiritual, não é? My answer is, of course. Minha resposta é claro. The Israelites knew that every day belonged to the Lord. Os israelitas sabiam que todo dia pertencia ao Senhor. Every day that you and I have belongs to the Lord. Todos os dias que eu e você temos, todos eles pertencem ao Senhor. But it was God who established a special day above every day. Mas foi o Senhor que estabeleceu um dia acima de todos os outros dias. Besides, its purpose, as we shall see, makes it different. E, além disso, o seu propósito é o que faz com que esse dia se torne diferente. And the early disciples clearly kept a special day. E os discípulos da igreja primitiva claramente guardavam um dia específico e especial. And some will say after Genesis 2 and verse 2, there's nothing about the Sabbath until Exodus 16. Outros costumam dizer que depois de Gênesis 2, nada mais é dito sobre o dia do sábado até chegar em Êxodo 16. Well, as a matter of fact, there are no commandments against idolatry, adultery or theft until the law of Moses. Mas também não existe nenhuma argumentação bíblica a respeito de adultério, idolatria e outros mandamentos até a entrega da lei. However, long before then, Mas muito antes disso, Abraham and Jacob knew about a tithe, Abraão e Jacó sabiam a respeito do dízimo, and Joseph understood that adultery was wrong. e José entendia que adultério era errado. Equally, Cain was clearly aware of things we were not told about. E igualmente Caim sabia de coisas que certamente não nos foram contadas. We're not told that he should have known what offering to bring to God. Ninguém nos diz como é que eles sabiam quais ofertas deveriam ser trazidas a Deus. Therefore, it's reasonable to suggest that the introduction of the Sabbath in Exodus 16 and 20 Então é razoável pensar que quando o tema da introdução do sábado nos é trazido no livro de Êxodo, presupposes an understanding of it reaching back into their history. isso pressupõe uma compreensão desse mandamento que já havia anteriormente na história. And then people will tell you that the Sabbath is part of the ceremonial law of Israel.
Outros vão dizer que o sábado o mandamento do sábado faz parte apenas da lei cerimonial de Israel. And therefore it's been fulfilled in Christ. E então ele já foi cumprido em Cristo. Doesn't Exodus 31 verses 16 to 17 tell us this? Êxodo 31 verso 17 não nos diz o seguinte? The Sabbath is a sign between me and the Israelites forever. O sábado é um sinal entre eu e os israelitas para sempre. Well, my answer to that is that all the commandments are in the context of a special relationship God had with the Jews. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que todos os mandamentos, eles estavam igualmente dentro do contexto desse relacionamento especial entre Deus e os judeus. Not one of them is considered as ceremonial rather than moral. Nenhum desses 10 mandamentos é considerado cerimonial e não lei moral. Of course, they're part of God's covenant with His chosen people. Mas eles são parte da aliança de Deus com o seu povo escolhido. But as we've already seen in this series, Israel, like us, was supposed to be an example to the nations. Mas como nós já vimos nessa série, assim como nós, Israel deveria ser um exemplo para as demais nações. And then people will point you to Hebrews chapter 4 and verse 9. E ainda eles vão argumentar da seguinte maneira, apontando para Hebreus capítulo 4, versículo 9. There remains a Sabbath rest for the people of God. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. And they'll say, well, that refers either to Christ as our Sabbath rest or heaven as our Sabbath rest. E eu vou dizer que isso não significa nem a Cristo e nem ao céu como o nosso descanso do sábado. So the Sabbath is going to be fulfilled in Christ or in heaven. Então, de maneira que o sábado venha a ser cumprido em Cristo ou no céu. Well, of course, in one sense, the Sabbath is a shadow of the final rest in heaven. Ora, mas é claro, a gente pode dizer em um certo sentido que o sábado é o nosso descanso final no céu. And the spiritual rest found in Christ. E o nosso descanso espiritual que encontramos em Cristo. However, the purpose of the Sabbath day as a refreshment and worship day, entretanto, o princípio, o propósito do sábado como um dia de descanso e de adoração é ainda válido hoje. is still valid today. Still valid today. I said that already, so I'm sorry. That's why it's placed within the moral law. E é por isso então que ele é colocado na lei moral de Deus. Let's come to the purpose of the Sabbath day. Então vamos avaliar a questão do propósito do dia do Shabat. It is of course a day of rest. É claramente um dia de descanso. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Now that's a very interesting and a very full verse. Esse é muito interessante, é um verso bem completo. 3 different words are used to describe what happens on the Sabbath day. 3 palavras diferentes são usadas aqui para descrever o que deve acontecer nesse dia. The master is to do no work. O mestre, ele deve deixar de fazer qualquer obra. The verb of our noun Sabbath means rest. O verbo, o substantivo Shabat significa descansar. A different word is used for the ox and the donkey. Outro verbo é usado a respeito do boi e do jumento. In the Hebrew it means to settle down and be quiet. No hebraico significa aquietar-se, acalmar-se. Send them out to graze for a day. Por exemplo, enviar o boi e o jumento para a pastagem, deixá-los tranquilos. Let even the animals be at peace. É que os animais então tenham a sua própria paz. Remember Proverbs 12 and verse 10. Lembre-se de Provérbios 12:10. A righteous man cares for the needs of his animals. O homem justo cuida das necessidades dos seus animais.
A third word refers to the servants who must be refreshed. E uma terceira palavra refere-se aos servos que deveriam ter alento. Now this is the strongest word of all. Essa é a palavra mais forte de todas elas. And it comes from a root meaning breath or life or soul. E ela vem de uma raiz no hebraico que significa sopro, alma. God is saying, let your servants take a breath. Deus está dizendo que os seus servos tenham uma respiração, que eles tomem um fôlego. So that new life will come into their body and they'll be ready for the work of the next week. De maneira então que uma nova vida haja ali no corpo deles e eles estejam prontos para o trabalho da próxima semana. Isn't that thoughtful of our God? Isso não é algo tão especial no pensamento de Deus? Como ele pensou? The cycle of one day rest in 7 has a physical benefit that is of value for its own sake. O descanso de um dia depois de 6 dias de trabalho como um benefício físico que tem valor para a vida do indivíduo. The way we use Sunday in our nations today, like every other day, a maneira como a gente usa a palavra domingo hoje em dia nas nossas nações, como sendo um dia como qualquer outro, is not freedom, it's slavery. não é na verdade uma marca de liberdade, é uma marca de escravidão. But it's not only a day for rest, it's a day for remembering. Mas esse dia também ele não foi estabelecido apenas para o descanso, ele também é um dia para recordar, para lembrar-se. A day to remember creation. Um dia para lembrar a criação. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra, the sea and everything in them. o mar e tudo que neles há. Now, if a reminder of creation was necessary for these people, Ora, se uma lembrança da criação era algo necessário para essas pessoas, it's even more important for us to remember how dependent upon God we are. é ainda mais importante para nós lembrarmos o quanto nós somos dependentes de Deus. But it was also a day to remember redemption. Mas também era um dia para recordar redenção. When the law was repeated in Deuteronomy chapter 5, Quando a lei foi repetida em Deuteronômio capítulo 5, there was a very significant addition. houve uma adição muito significativa. Remember, you were slaves in Egypt and God brought you out. Lembrem-se que vocês foram escravos no Egito e o Senhor os libertou. Creation and redemption in that order. Criação e redenção, nessa ordem. We need to remember that too. Nós temos que nos lembrar disso também. So that the Lord has given us this day to focus upon the Creator and the Redeemer. De maneira que Deus nos deu essa lei para que nós pudéssemos ter o nosso foco no Criador e no Redentor. It's the day of resurrection and of Pentecost. Referindo-se então ao dia da ressurreição e ao dia do Pentecostes. And so therefore it is a day for worshiping our great God. Então esse é um dia para a adoração do nosso grande Deus. The rest enabled the day to be set aside as a special day for worship. E o descanso então permitia que esse dia fosse separado como um dia especial de adoração. For Israel, double sacrifices on the Sabbath. Para Israel havia um sacrifício duplo nesse dia. And the reference to remembering E essa referência a lembrar-se implies that their worship was to be the response of an active mind. implica que a adoração daquele povo deveria ser uma resposta de uma mente ativa. Not the mindless ecstasy of the religions of the surrounding nations. Não aquele êxtase inconsciente da religião das nações ao redor. His people were to worship with a mind that was alert to the character of the God they O approached. seu povo deveria estar adorando com uma mente que era alerta ao caráter do Deus do qual eles se aproximavam. True worship in both the Old and the New Testaments Então, o verdadeiro culto em ambos, o Antigo e o Novo Testamento, is the intelligent response of an active mind é uma resposta inteligente de uma mente ativa
to the character of a holy God ao caráter de um Deus que é santo that will go from the mind to the heart. e que vai da mente para o coração. A day of rest, a day of memory, Um dia de descanso, um dia de recordar and a day of worship. e um dia de adoração. Body, mind, and soul. Mente, corpo, mente e alma. Let me come to a few practical conclusions. Então deixe-me terminar com algumas conclusões práticas. If God has given us a command that is intended to allow us more time in worship, Então, se Deus nos deu um mandamento que tem como propósito nos permitir gastar mais tempo na adoração, why should we ever want less time? por que é que nós deveríamos desejar menos tempo? The Israelite whose heart was right considered the day to be one of great joy. O israelita que tinha o seu coração focado em Deus, ele considerava esse dia um dia de grande alegria. According to Isaiah chapter 58, De acordo com Isaías capítulo 58, only those who wanted to do as they pleased considered it an intolerable burden. só aqueles que queriam nesse dia fazer realizar seus próprios desejos é que consideravam esse mandamento um peso. You know, there are some Christians that tell us we should never do anything we ought to do. Existem alguns cristãos que dizem que nós não devemos fazer qualquer coisa como se fosse uma obrigação. We should only do things we want to do. Nós deveríamos fazer só coisas que nós queremos fazer. However, for the Christian, it is not only an obligation but a delight. Mas, na verdade, para o cristão, não é só uma obrigação, é um deleite. Which Christian should not want the opportunity of rest and worship with God's people? E qual cristão, então, não deveria desejar a oportunidade de descansar e adorar junto com o povo de Deus? In this fast-moving world with all its demands upon us, Nesse mundo que se move tão rápido, com todas as suas demandas e exigências, thank God for Sunday, agradeça a Deus pelo domingo, because it should make us stop and worship. porque Ele deveria nos fazer parar e adorar. And that is why the day is as necessary today as it ever has been. E é por isso que esse dia é tão necessário hoje como ele sempre foi. So long as we fulfill the purpose of the Lord's day, Então, à medida que nós cumpramos esse propósito do dia do Senhor, we will be richly blessed. nós seremos ricamente abençoados. And how will we do that? E como é que nós então podemos fazer isso? We will do it by careful preparation. Nós vamos fazer isso, em primeiro lugar, com uma preparação cuidadosa. Let me be very practical for a moment. Deixe-me ser bem prático, momento. I'm not making rules for you, I'm sharing my own thoughts. Eu não estou aqui criando regras para vocês, estou aqui compartilhando meus pensamentos. For us, Saturday evening should be, as far as possible, a preparation evening. Para nós, o sábado à noite deveria ser, quanto possível, uma noite de preparação. We do whatever work is reasonable in order to avoid unnecessary work on the special day. Nós faríamos todo o trabalho necessário para evitar que esse trabalho fosse feito no dia especial. Now, without running into Pharisaic legalism, E sem entrar no legalismo farisaico, there are surely many things we can do on Saturday to avoid the clutter of the world on Sunday. haveria então a possibilidade de fazer várias coisas que evitariam a pressão no dia do domingo. We prepare for Sunday by a reasonable night's rest. Nós nos preparamos para o domingo por meio de uma boa noite de descanso And by getting up on Sunday morning at a sensible time. e para acordar no domingo numa hora razoável And unhurried early arrival at church. e para chegar em tempo na igreja sem ficar correndo. I often have to drive to preaching engagements early on a Sunday morning. Eu geralmente tenho que dirigir para chegar às minhas
meus compromissos de pregação no domingo de manhã. And when I pass the playing fields, they are full of people getting ready for their match, E their game. quando eu passo ali pelos campos de futebol, tá cheio de gente se preparando lá para o jogo. And we have a lot of Sunday markets, E nós temos muitos mercados que funcionam no domingo. and they're already thronging with people. E quando eu passo por eles já estão cheios de gente. And you know what the Christians are doing? E você sabe o que os crentes estão fazendo? Just about crawling out of bed. Eles ainda estão se arrastando para fora da cama. The world is more eager for Sunday than we are. O domingo gosta, o mundo gosta mais do domingo do que nós. You see, a disciplined mind is needed to use the day as God intended. Então, uma mente disciplinada é necessária para usar esse dia da maneira que Deus pretendia que usássemos. You may not have to go to work on Sunday, Você pode não ter que ir para o trabalho no domingo, but you businessmen and women, if you spend the day poring over the problems of the coming week, mas se você que é um homem de negócios, uma mulher de negócio, gasta esse dia derramando a sua cabeça, a sua mente sobre os problemas que virão na próxima semana, you're no more obeying the command of God than if you'd gone into the office. você não está obedecendo mais a esse mandamento do que se você tivesse ido para o escritório trabalhar. Maybe we need disciplined habits. Talvez nós precisamos de hábitos disciplinados. Our Lord went to the synagogue on the Sabbath day, as was his O custom. nosso Senhor foi à sinagoga no dia do sábado, como lhe era costumeiro. Isn't it a good individual and family habit to be regularly in the house of God? Não é uma coisa boa esse hábito individual e familiar de comparecer regularmente à casa de Deus? When God's people are worshiping together? Quando o povo de Deus se reúne para adorar? Some Christians tell me that when they go on holiday, they take time out and don't bother to go to church. Alguns cristãos me dizem que quando eles saem de férias, eles também tiram férias da igreja. Or when friends and relatives call unexpectedly, they don't bother to go to church. E a mesma coisa, quando aparecem os parentes em casa, para que ir na igreja? But listen to this. Mas ouçam isso. If it was a Saturday and they were intending to go and watch their team play, Se fosse um sábado e eles estivessem querendo ir assistir o seu time jogar, and the friends and relatives arrived, e os amigos e os parentes chegassem naquela hora, they would either be invited to the match or hurried on their way. eles ou seriam convidados para o jogo ou seriam mandados embora. We need a wise use of the day. Nós precisamos fazer um uso sábio deste dia. Now, both our Lord and the Apostle warned against adding human regulations to God's law. Tanto o nosso Senhor quanto o apóstolo Paulo nos admoestaram contra adicionar regras humanas à lei de Deus. So we must respect our differences on the detail of how we apply it in a modern society. Então nós precisamos respeitar as nossas diferenças em como vamos aplicar isso na nossa sociedade moderna. But as far as possible, we should lay aside all our daily work. Mas tanto quanto possível, nós deveríamos deixar de lado todo o nosso trabalho que é do cotidiano. And in the life of the church, Sunday should not be a day of rushing from one meeting to another. E na vida da igreja, o domingo não deveria ser um dia de ficar se correndo de uma reunião para outra. Families should make every effort to ensure it's a special day, a family day. As famílias deveriam se esforçar para assegurar que esse fosse um dia muito especial para elas. If Sunday is boring for our children, E se o domingo é um dia chato para os nossos filhos, don't blame it onto the church. não acuse a igreja disso. You spend less than 3 hours a Sunday in church. Você gasta menos de 3 horas num domingo na igreja. Look at ways of making it the best day of the week for the children, Faça com que esse seja o melhor dia da semana para as crianças, because you're with them as a family. porque você está com eles como família. As far as possible, we should not make other people work on Sunday. O tanto quanto possível, nós não deveríamos fazer outras pessoas trabalhar no domingo. The Christian who thinks he's free to shop on Sunday is only making another man or woman work for them. O cristão que pensa que ele é livre para ir fazer compras no domingo, ele está simplesmente focado
forçando outro homem ou outra mulher a trabalhar nesse dia. Now, of course, our Lord allowed necessary work on the Sabbath. Mas é claro que o nosso Senhor permitiu aqueles trabalhos necessários And nesse dia. in our modern pagan societies, the line is often blurred. E então, na nossa sociedade pagã moderna, essa área, essa linha é um pouco cinzenta. And some of you are compelled to do things that you would not do from preference. E alguns de nós somos obrigados a fazer coisas que talvez preferíssemos não fazer. Some of you have no option but to work on the Lord's day. Alguns talvez não tenham opção de não trabalhar nesse dia. And that's not a new problem. E esse não é um problema novo. It was exactly the same in the first century. Era o mesmo problema no primeiro século. A Christian slave could not go to his master and say, I'm a Christian now, I don't work on Sundays. Um escravo cristão não podia chegar para o senhor dele e dizer, olha, eu sou cristão, não trabalho no domingo. Some of our businessmen have to travel at the weekend to be at a distant meeting on Monday. Alguns dos nossos homens de negócio talvez precisem viajar num domingo para chegar numa reunião cedo na segunda. Police and other services often only have one full Sunday off each month. E talvez alguns trabalhos só ofereçam um dia de descanso, um domingo de descanso a cada mês. Now these are pastoral issues that we have to face. Bom, esses são assuntos, temas pastorais que nós temos que confrontar. But you don't change the principle of the law of God because we are in a different society. Mas nós não mudamos o princípio da lei de Deus porque nós estamos numa sociedade que é diferente. Adultery and the breakup of marriages is no problem to the world around us. O adultério e a separação, o divórcio, não é problema nenhum mais para a nossa sociedade ao nosso redor. But never let the Christian church go down that same downward spiral. Mas que a igreja cristã não entre nesse mesmo ritmo de queda. So why don't we call the Sabbath a delight? E então por que nós chamamos o sábado um deleite? Like all of God's commands, the fourth is intended for our freedom and joy. Como todos os mandamentos de Deus, o quarto mandamento tem a função, tem a intenção de nos dar liberdade e alegria. Freedom is not always just to do what we want to do, but what we were created to do. E liberdade não é necessariamente a liberdade para fazer o que nós queremos, mas a liberdade para fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Those who destroy the day by ignoring it altogether, Aqueles então que destroem esse dia por ignorá-lo, or blunt its power by softening its relevance, ou talvez roubem do seu poder por tentar fazer dele algo irrelevante, are no better than those who destroy it completely by adding human regulations. não são melhores do que aqueles que também destroem esse dia, criando regras e leis para se guardar o dia. To embrace this fourth commandment equally with all the others, Para então que nós abracemos esse mandamento junto e igualmente com os demais, and call its observance our joy and our delight, e chamá-lo de nossa alegria e nosso deleite, that is truly Christian. isso é o que é verdadeiramente cristão. And surely it is the best way to honor Christ and His Word. E certamente essa é a maneira mais honrada, ou a maneira melhor de honrar Cristo e a sua palavra. Second only to the first commandment, Então, em segundo lugar, apenas atrás do primeiro mandamento, this one should be the most enjoyable of them all. esse deveria ser aquele no qual nós temos o maior prazer de todos eles. Let's keep it that way. Vamos mantê-lo dessa forma. However hard that may be in a modern society, E não importa o quão difícil isso seja na sociedade moderna, let's not pick and choose among the que commandments. nós não sejamos aqueles a escolher entre os mandamentos os que vamos guardar. Let's keep them all Vamos guardá-los todos. and show our children how valuable they are. E mostrar aos nossos filhos quão valiosos esses mandamentos são. And we will have a generation in our churches E nós então teremos uma geração nas nossas igrejas of a pure Christian youth. de uma juventude cristã pura. Amen. Amém.